E aí, gente, na nossa parte 3, nós teremos o terceiro processo de eletrização, que é a eletrização por indução. Nesse processo, eu não tenho a necessidade de contato para eletrizar os corpos envolvidos. Então, observem: eletrização por indução. Em algumas situações, podemos observar que a eletrização dos corpos pode ocorrer mesmo quando não há contato entre eles. Ao aproximar um corpo eletrizado, que nós vamos chamar a partir de agora de indutor, de um corpo condutor neutro, que vai ser chamado de induzido, elétrons livres do induzido migram para suas extremidades, provocando uma separação das cargas desse corpo. Então aqui o exemplo que está colocado é o seguinte: eu tenho um bastão eletrizado com cargas com falta de elétrons, ou seja, excesso de cargas positivas. Essa esfera condutora neutra, ela tem a mesma quantidade de prótons e elétrons em sua superfície. Ela está fixada a uma haste isolante para evitar que ocorra mobilidade de carga elétrica da Terra para ela. Então, o que vai acontecer? Na hora que eu aproximo esse bastão eletrizado, que é o indutor, da minha esfera neutra, eu vou ter uma polarização dessas cargas elétricas aqui, ou seja, eu vou separar as cargas elétricas da minha esfera condutora. E como é que vai ocorrer essa separação? As cargas negativas vão ser atraídas para a região onde se encontra o bastão e as positivas vão ser repelidas. Observe que eu tenho aqui, a título de exemplificação, eu tenho 2, 4, 6, 7 cargas positivas aqui. Então, qual que é a tendência? Eu repelir 7 cargas positivas no lado direito da esfera e atrair 7 cargas negativas para o lado esquerdo dessa esfera, porque cargas de sinais contrários se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, na hora que eu aproximo um corpo eletrizado de um condutor neutro, esse condutor neutro se polariza pela indução elétrica. Mas, porém, acontece o seguinte: se eu afastar esse indutor da esfera, volta tudo ao normal nessa minha esfera condutora. Então, observe: todavia, a simples aproximação do bastão eletrizado não faz com que a carga total do induzido deixe de ser nula. Nota-se que o lado esquerdo está com excesso de elétrons, que são atraídos pelo bastão eletrizado positivamente, e o lado direito está com falta de elétrons, mas o corpo permanece neutro, uma vez que os polos apresentam a mesma carga elétrica. Então, o que vai acontecer? Se eu afastar esse bastão aqui da esfera condutora, isso aqui vai se reagrupar. Então, eu não eletrizei a minha esfera, eu preciso eletrizá-la. Então, veja, além disso, se nesse momento o corpo eletrizado for afastado, é o que eu acabei de dizer, do corpo neutro, esse automaticamente restituiria o estado de uniformidade eletrostática, voltando a seu estado inicial. Então, eu ia ter um reagrupamento desses polos aqui, né? Então, a eletrização por indução pode efetivamente ocorrer se na presença do bastão eletrizado, que é o indutor, for realizada uma ligação temporária do induzido com o solo por meio de um fio. Na ilustração, os elétrons subirão por esse condutor por serem atraídos pela carga positiva do bastão. Conforme estudamos anteriormente, a ligação com o solo permite fornecer o número de elétrons necessário para neutralizar a região do induzido que está com carga positiva. Então, como é que eu vou eletrizar essa esfera neutra aqui? Vou aproximar um induzido, eu vou ter uma separação das cargas elétricas. Então, o que eu fiz? Eu aproximei um induzido carregado positivamente. Então, na região próxima ao bastão, eu tenho a atração das cargas negativas, e na região oposta eu tenho a repulsão das cargas positivas.
Aí na hora que eu ligo essa esfera à Terra, eu vou ter uma quantidade de elétrons que irão subir por esse fio, que serão necessárias para neutralizar esses prótons aqui. Então, por exemplo, no caso aqui eu tenho 5 prótons, então vão subir 5 elétrons. Beleza? Ou seja, eu anulei essas cargas positivas que estão aqui na minha esfera. Aí como é que eu torno esse corpo eletrizado? Na presença do indutor eu corto o fio. Cortei o fio, essas cargas negativas que estão na esfera irão se redistribuir sobre a superfície da esfera. Eu afasto o indutor continua positivo e a minha esfera fica negativa. Então, um corpo somente se eletriza efetivamente pela indução caso seja aterrado e troque cargas elétricas com o solo. Aí o que aconteceu? Com essa ligação, o corpo induzido passa a ter excesso de cargas negativas, né? A minha esferinha aqui, ó. Ou seja, passa a estar eletrizado negativamente. Para que o induzido se mantenha eletrizado, a ligação com o solo deve ser desfeita na presença do indutor. Então, eu venho aqui e corto meu fiozinho na presença do bastão eletrizado positivamente e afasto o bastão. Aí o que aconteceu? A minha esfera indutora, que inicialmente estava neutra, vai ficar carregada com carga negativa. Então, após desconectar o aterramento do corpo induzido com a Terra, ele ficará eletrizado permanentemente. Como foi mostrado no exemplo analisado, na eletrização por indução, o indutor e induzido terminam com cargas de sinais contrários. Esse é o único dos 3 processos de eletrização em que os corpos envolvidos não precisam manter qualquer contato direto. Agora, como é que eu faço, por exemplo, para tornar essa esfera carregada positivamente? É só aproximar um indutor carregado negativamente. Certo? Então, se meu bastão está carregado negativamente, eu vou ter uma polarização aqui, onde aqui vai estar mais e o lado de cá vai estar menos. Aí na hora que eu ligo com a Terra, esses menos que estão aqui nessa região, devido à repulsão, vão escoar para a Terra. Aí na presença do indutor eu corto o fio, afasto, o bastão carregado negativamente, torna a esfera carregada positivamente. Beleza? Daqui a pouquinho eu volto com a parte 4, que é o eletroscópio, e a gente encerra essa nossa semana. Até daqui a pouquinho.